Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Mafê de novo no canal da Métricas, junto com o Gustavo, e a gente resolveu trazer algumas dicas para vocês sobre, afinal, como que você consegue melhorar o seu processo de transformar dados em insights, de fato. Quando a gente começa nesse mundo de Web Analytics, de analisar os dados, a gente vai olhando os números um pouco como se fosse igual o 42 no Guardiões da Galáxia, né? Que é a resposta para tudo que você precisa sobre a vida. Só que, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem todo um processo de tirar realmente uma ideia em cima daquele número. E, para isso, você precisa trabalhar um pouco o contexto daquele número. Como é que a gente faz isso? Entender todo o processo disso aqui. Então, a gente vai, nesse vídeo, ensinar como que a gente aqui no dia a dia da MB acaba fazendo para transformar dados em decisões. Isso depois da vinheta. Você agora quer saber como transformar dado em decisão? Vamos pedir aquela moral sempre, na Fê. Não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá curtida, comenta, dá essa moral pra nós, papapá. Por favor. É chato pedir toda hora, mas é realmente porque vocês não fazem. Se vocês fizessem, ele pedia toda hora, entendeu? Então, muito thanks. Obrigado, viu? Mas, Fê, vamos falar como é que a gente faz esse processo. Acho que a primeira questão legal da galera entender é o que a gente fala, né? Sobre a diferença de um leitor de dados para um analista de dados, né? Isso. O que é um leitor de dados? É basicamente a pessoa que vai pegar aquele dado e descrever o que aconteceu. Nesse mês de janeiro a gente cresceu em acessos, caiu em vendas, aumentou o nosso ticket médio, então a nossa taxa de rejeição ficou de tal forma, e quando a gente olha para o relatório de origem mídia, a gente vê que a gente caiu e cresceu em determinados canais. Você pode até detalhar, entrar no detalhe de uma campanha, por exemplo, explicar o que caiu, o que cresceu, mas até ali você não está trazendo nenhuma conclusão, você está apenas descrevendo. Você está relatando, né? O que tem seu valor, é importante ter essa introdução, você explicar o que aconteceu, principalmente se for um cliente, às vezes, de outra área, que não está tão próximo desses dados, então vai ser interessante você dar esse panorama para ele, mas não pode parar aí. Já é importante, pelo que a Mafê falou, você entender o seguinte: quando a gente fala desse leitor de dados, o que a Mafê falou já é além do que o leitor de dados, enfim, faz, né, Mafê? Porque as ferramentas, quando você compara períodos, compara métricas, elas já vão mostrar positivo, verdinho e negativo, vermelhinho. E muitas vezes o leitor de dados, ele cria relatórios que são apenas relatórios. Mas relatar não é diferencial, é obrigação. Então a gente tem que entender e parar de acreditar, nossa, a empresa envia até relatório. Isso é obrigação, todo mundo relata. Você vai no médico, o médico relata como você tá, te dá uma ação, quer tomar um remédio, você toma esse remédio e ele volta a relatar se você tá melhor ou pior. É obrigação. Como é na medicina, é também aqui quando se fala de digital. Mas o leitor de dados, ele tem, o que a Mafê falou, contextualizar um pouquinho. Se ele contextualiza, crescemos por causa disso. Mas se ele só fala crescemos 59% na conversão, ele está só relatando. Agora, o analista de dados, ele vai explicar, né, Mafê? Ele vai entrar e falar assim, crescemos por... Ele vai entender o que aconteceu, até porque às vezes você teve uma campanha pontual no mês passado, e obviamente você vai cair nesse mês e não quer dizer que tem algum problema. Não é só porque caiu ou porque cresceu que é necessariamente bom ou necessariamente ruim. Então, ele vai entender esse contexto, aí já está até passando um pouco de apenas ler o dado, porque você está explicando de fato o que aconteceu, mas ainda assim, idealmente, o melhor é não parar só aí, né? Porque ainda fica uma análise rasa, uma análise breve. Então, o analista de dados, analista de Digital Analytics, ele vai além de ler os dados, ele vai ler e interpretá-los, né, Mafê? E vai em cima da causa, que é o que a gente chama de causalidade. Então, o que ele vai fazer? Se a gente cresceu 37% na taxa de conversão comparado ao período do ano anterior, ele vai explicar o que a gente fez para que esse número tenha sido superior. O que a gente fez para esse número ter sido negativo. E exatamente essa explicação é que vai permitir que ele tenha a causalidade explícita para a pessoa que está lendo. E muitas vezes foi o que a Mafê falou. A queda de um número não significa que você está pior. Como assim, Gustavo? Tive queda e não está pior. A queda pode ter sido, na realidade, num outro período, estava muito absurdamente alto. Vamos dar um exemplo matador aqui. Eu tenho certeza que Cacau Show, Copenhagen, Lindt, Dengo, todos esses chocolates assim, eles explodiram no primeiro ano da pandemia. Por que eles explodiram? Porque não tinha loja aberta, as pessoas queriam dar ovos de Páscoa, barra de chocolate, que elas fizeram, migraram para o digital, migraram para o e-commerce. Inclusive, campanhas da Copenhagen, campanhas de outras chocolaterias, na TV, falando, acesse o site e compre. Cara, isso possivelmente no primeiro ano de pandemia fez um salto absurdo. No segundo ano, já tinha delivery, já tinha drive-thru, já tinha entrega pelo WhatsApp. Talvez comparar um ano a outro vai fazer com que o ano seguinte à pandemia, segundo ano de pandemia, a Cacau Show, a Copenhagen, a Lindt, a Dengo tenha queda.
de vendas no site. Ou até a venda é igual, mas teve queda de taxa de conversão. Por quê? Porque no outro ano foi surreal. Então essa causalidade vai te ajudar até a alinhar a expectativa. Falar assim, relaxa. Então isso é o que o analista de dados vai fazer para ajudar, o analista de Digital Analytics vai fazer para ajudar a explicar o que acontece. Então, leitor de dados, qualquer pessoa que se alfabetizou vai saber ler. O analista é quem vai de fato ir atrás e explicar como fazer isso. Esse é um ponto. E aqui na Métricas Boas a gente tem aquele conceito, né, Mafê, que a gente faz aqui, que é o Data Discovery. Explica pra galera aí. Esse processo é realmente a gente trabalhar como você consegue entender melhor e contextualizar aquele dado que você está trazendo. E acho que falando bem rapidinho assim, para deixar de uma forma fácil da galera entender, é você ter na sua mente assim, o que você está trazendo, por que você está trazendo ainda isso. Então assim, a gente vive num mundo que todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo está muito ocupado. Por que você tem que parar para olhar essa métrica? Qual a importância dela dentro do objetivo da sua empresa, dentro do objetivo dessa análise que você está fazendo? E o último e mais importante é como que você vai trabalhar esse dado. Você já relatou possivelmente um problema, possivelmente uma oportunidade, e aí, beleza. O que a gente faz a partir daí? A gente sempre tem que trazer uma conclusão. E na hora de pensar essa conclusão, é interessante você vai ter o que e o porquê, e aí você começar a fazer o processo até de gerar hipótese, de criar algumas teorias. Às vezes você vai precisar até buscar alguns dados secundários, ver estudos de mercado, ver tendências que estão acontecendo. Às vezes a resposta para um insight final não vai estar dentro ali do dado primário. É aí que entra esse exercício tanto de curiosidade quanto de criatividade, né? Esse combo dos dois. Acho que vale a pena, que a Mafê explicou aqui, que é o nosso método que a gente chama de OPC, que é o que, porquê e como. Então, o que eu estou levando, por que isso é relevante e como que eu faço para melhorar ou manter este número. E aí a gente explicou o que é um leitor e analista de dados, a gente explicou o que é esse método OPC, que é a forma de você transmitir esse storytelling com dados de maneira mais simples. E como que a gente aqui transforma dados em decisão? Além disso tudo que a gente falou, a gente tem um método nosso que a gente chama de Data Discovery, que a gente faz toda quinzena com os nossos clientes internamente, com o nosso próprio Métricas Boas Prime, caso você não conheça, tá na descrição. A gente faz esse processo, que é justamente o processo de como a gente estressa ideias e justifica isso. Então toda a ação precisa ter uma conclusão e uma justificativa do porquê aquilo existe, por que aquilo foi feito. Então, exemplo matador, que se você já me acompanha no Instagram ou em qualquer outro lugar, você já deve ter visto eu falar sobre isso. Que é, por que o e-commerce tem banner? Ah, porque vende. Você mediu? Não, como é que eu meço? Ponto 1. Então vamos entender como eu meço um banner aqui, a receita do banner. Medir? Beleza. O banner vendeu? Não. Então por que eu faço banner? Então ao invés de você abrir o Google Analytics, o Mixpanel, o Amplitude, para ver as métricas, tenta antes criar perguntas, questionamentos que essas métricas venham a te responder. Esse é um ponto importante. Então pensa em que você pode fazer que gera confusão, que gera pontos de interrogação, que no mínimo você vai ter a explicação e a informação concluída. Por que eu gero banner? Porque isso dá um retorno de tanto. Por que a busca do meu site lá em cima? Porque isso é assim, assim, assado. Por que eu tenho o plano mensal e anual da Métricas Boas? Por conta disso, aquilo, outro. Toda ação sua tem justificativa. Se você não tem essa justificativa, já é um ponto seu de ir buscar dados quantitativos, que vão estar em ferramentas como Google Analytics, Amplitude, Mixpanel, ou dados qualitativos, que vão estar em ferramentas como Hotjar, pesquisa que você faça com o seu consumidor, que vão te ajudar a responder aquilo. E essa resposta, meu irmão, é o ponto de virada, né, Mafê? Isso. E para fazer essa, até como a gente faz internamente, até não é uma coisa complexa, é uma coisa super viável de implementar no dia a dia. É você realmente condicionar a ter essa rotina. A gente abre o site do cliente, começa a navegar e vai anotando alguns pontos de questionamento. Como é que será que tá? Clique. Às vezes você pode anotar até vários, você não precisa analisar todos ao mesmo tempo, até porque você talvez não consiga fazer uma análise tão profunda ou tão rica. E aí você escolhe o que você acha, que você sente que tem mais potencial. Aí vai depender do momento que você está na empresa, do cenário que você está envolvido. Você se aprofunda nessa análise. É muito importante você estar sempre navegando pelo site do seu cliente, porque senão uma hora vão se esgotar as ideias. Se você só abrir o GA e esperar ver algum dado, alguma coisa que chame a sua atenção, em algum momento você vai começar a trazer análises muito mais do mesmo. Você tem que estar ali sempre olhando o comportamento do usuário, pensando como que você consegue fazer uma análise de determinados perfis de comportamento. E foi o que a Mafê falou, menos é mais e foco. Ao invés de você criar 100 perguntas, abrir o GA e começar a viajar no relatório, foca na pergunta que você quer responder. É muito comum quem está começando a mexer com GA, Mixpanel, Amplitude e outras ferramentas de mercado,
elas criarem a pergunta, mas elas vão entrando no relatório e falam, eu vim entender aqui por que a taxa de conversão dia tal cresceu 5% comparado ao mês inteiro. Ela foi a maior do mês. Beleza, dia tal. Aí você começa a analisar, aí do nada você vê, mas a taxa de saída caiu, mas a rejeição cresceu. Você vai perder o foco. Então, menos é mais. Foca em responder a tua dúvida. Se durante a análise você entender que existem outros pontos que te chamaram a atenção, anota para você não perder, mas foca em responder aquilo. Porque existe um problema muito comum quando se fala dessa parte de transformar dados em decisão, é a pessoa perder o foco dela e começar a falar, caraca, fiquei 4 horas dentro da ferramenta e não consegui trazer nenhum insight. Por quê? Porque foi se perdendo, trocando de relatório e não respondeu a pergunta. Então comece com a pergunta, foque na resposta dela e parta para a próxima. Se durante a jornada de análise você entendeu que existe um ponto que te chamou a atenção, anota e depois volta para ele. É muito importante entender, eu vou falar rapidinho disso aqui, de um conceito de um cara gigante chamado Avinash Kaushik, caso você não conheça, pelo amor de Deus, vai buscar, porque é o sábio guru. O Avinash Kaushik, ele tem um framework chamado Metrics Life Cycle. Então ele justamente fala isso. Primeira coisa, você tem que definir a métrica, depois você tem que empoderar essa métrica, que é por que ela é importante. Feito isso, você tem que analisar essa métrica e transformar ela em decisão. Implementa essa decisão, analisa se houve um retorno dessa métrica e depois deixa essa métrica no banco de reservas e parte para outra. Porque assim você vai dar atenção a várias métricas do teu negócio que podem te ajudar a mexer um ponteiro ali e performar muito bem. É isso, né, Mafeli? Isso. Aí, só para complementar, acho que esse momento é importante você trabalhar, às vezes, o desapego. Porque, às vezes, uma pergunta que você fez não leva para um caminho de análise tão interessante. Perfeito. Você pode anotar. Beleza, vou voltar nisso em outro momento. Mas desapega. Não adianta você passar o dia inteiro numa análise que não está levando a nada. Perfeito. É frustrante, é chato, mas faz parte da vida. É importante demais isso. Esperamos que este vídeo tenha te ajudado a entender como transformar dados em decisão e depois transformá-los, como explicá-los para as pessoas através ali de um storytelling com dados. Muito thanks, Ana Fê. Obrigada, gente. Foi um prazer e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem mais algumas dicas, mais alguma dúvida, desculpa, não deixe de botar aqui nos comentários pra gente. Curta, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu. Beijo.